Conduzindo o equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente, meus amigos, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduziremos eles até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Meu caro assistente, eu gostaria de saber se todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras. Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Em absoluto, André. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios bioenergéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em obediência aos ciclos de energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Pode parecer estranho, meu amigo, mas não se trata de prerrogativa injustificável nem de compensação de favor. O fato revela a ordenação de serviços e aproveitamento de valores, pois se um determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá sem dúvida a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem em face do universo infinito. Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição de esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos. Notava que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era porventura cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido alimento de feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínio que se me desdobrava no íntimo e me esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser, André. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera a perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes.
Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão em sua maior parte representantes do poder espiritual, os quais de maneira alguma ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Isso não quer dizer que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constituem bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. O argumento era lógico e incisivo. E porque o assistente silenciasse, cogitando talvez o objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual em breves minutos nos apresentava a ele determinado companheiro em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. Esse irmão que vocês podem ver é Dimas. É assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e dos sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo fez-se credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. E agora é chegado para ele o momento do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice, e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal de certo modo com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Dizia que estava exausto. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelava-se agora, depois do passe, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, dois amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos depois que nos havíamos afastado. Meus irmãos, após rápida visita aos interessados, reuni-los-emo em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para este fim.
Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem de modo algum substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos sob o espelho rutilante do sol, falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam meu espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com a enternecedora paisagem doméstica. Um cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra dirigindo-se a dois pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo junto de nós, agradavelmente surpreendido. O filho mais velho indagava se ele acreditava que ninguém morria. Sim, ninguém desaparece para sempre. E era por isso que eu aconselhava como o pai que era. Dizia ainda que acreditava que em breve partiria. O pequeninho pedia para onde? Para um mundo melhor. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-lo num corpo são, embora diferente. E as crianças de olhos úmidos protestavam com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu aconselhando que não deviam manifestar semelhantes receios, pois ele já havia organizado todos os negócios e a mamãe trabalharia substituindo até que eles crescessem e se fizessem homens. Se pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam assim com ele doente dessa forma? Por essa razão, Deus lhe concederia outro corpo, e ele estaria com seus filhos sem que eles o vissem. Possivelmente seria até mais feliz. O pai fez mais uma pausa, e em seguida disse que há muitos dias pretendia falar-lhes como agora, para que ficassem certos de seu amor constante. Logo após seu afastamento, sabia que muita gente procuraria desanimá-los. Dirão que eu me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno a vocês, meus filhos, de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, e impunha a imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas, e depois de longa pausa tornou o enfermo dirigindo seu filho mais velho, pedindo para que,
se ele realmente acreditava que seu pai iria desaparecer. Se admitia porventura que o amor e aquela união eram apenas cinzas e desapareceriam no nada. O pequeno dominou-se a fim de parecer valente e respondeu que, como o pai, também pensava que a morte não existia. Então o pai amoroso acentuou que quando ele partisse, se eles, os dois irmãos, demonstrassem coragem e confiança em Deus, o papai estaria mais corajoso e confiante e restauraria em pouco tempo as energias. Houve comovente interregno que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar que, para 3 anos, instituíamos aquele culto doméstico do Evangelho de Jesus. E eles sabiam hoje que o mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem de renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia, para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante apareceu a dona da casa impondo modificações à palestra. Valendo-se da circunstância para intervir, Jerônimo nos apresentou. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e embora o abatimento natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamos, meus irmãos, nos retiremos. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. No leito permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na atenciosas 2 senhoras ainda jovens que acumulavam de discretos cuidados. Essa é nossa irmã Alpina,
filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na Igreja Presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Mais uma vez maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam para que lhe desse a Bíblia, pois desejava meditar um pouco. A filha lembrou-lhe que a dispneia acabara de ceder e ela parecia mais disposta, mas não seria melhor descansar? E a senhora confiante disse-lhe que a palavra do Senhor dava-lhe contentamento e esperança. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura. Recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente em voz alta, e ao terminar, exclamou comovidamente, agradecendo ao Mestre Divino a alentadora leitura que ele havia lhe aconselhado. Praza aos céus possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus, que assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa com a encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou que se sentia reconfortada pela proteção que nossa irmã era objeto. No entanto, acreditava que havia forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que se fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permanecesse com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Jerônimo disse-lhe que teríamos o prazer em todo o serviço fraterno, e passaríamos por ali diariamente até que a tarefa termine. A simpática visitante de Albina agradeceu e partiu. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Parávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia ali tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados.
Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. E prevenindo-nos talvez mais a mim do que aos mais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou para que não dispersássemos a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu. Aqui temos o nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência cheia de belos sacrifícios fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando que a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. E nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou que assistiríamos ele no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era sem dúvida o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Bonifácio esclareceu ao nosso assistente que tinha tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, em vista dos parentes desencarnados que o assediavam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantiam o estabelecimento, muitos deles conseguiam o acesso e incomodavam. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofria muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado, tinha o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que amava. E semelhante situação dificultava sobremaneira os esforços dos servidores. Sim, querido amigo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus.
Tratava-se de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso clube. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci o jubiloso. Achava-se ali Dr. Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem o abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Nossa Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Ela não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Disse a médium em tom de dor que estava pronta e sabia que era o final de sua jornada. Desde muitos anos rogava ao Divino Senhor que revelasse o destino. Não desejava adotar outros desígnios que não pertenciam a ele. Todavia não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Dr. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal. Afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo o seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, aliviando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo assim à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada. E após breve pausa, Dr. Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho de todas as lições do bem e da verdade possíveis aos seus esforços.
Entregue parentes e afeições a Jesus e medite, agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do bem e do dever cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélido final. Coragem, minha irmã, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu quase feliz. Logo em seguida, a pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias.